Se é momentânea, não é felicidade. Eu gostei dessa colocação. As pessoas cavam na própria realidade as profundezas do umbral? Sim, porque o umbral não é nada mais do que a percepção e do que o estado vibracional que a pessoa trouxe para a própria vida. Quem desencarna e vai para o umbral, já estava no umbral aqui. Então, o que esse caboclo tem a dizer é que se compreenda primeiro o mundo material. Compreenda primeiro o seu propósito aqui, agora. Pouco vai importar o que se está acontecendo lá nas dimensões, lá de cima, se você não entender o teu propósito aqui, agora, com simplicidade. Todos vão chegar lá, mas não adianta querer pular degrau e entender coisas que não estão ao alcance no momento. Porque para quem já esteve dentro de um umbral torturante, subir a uma colônia, subir a uma cidade astral, ter um amparo e ser minimamente tratado com dignidade, já pode se considerar o céu. De todas as formas, nós vamos aprender sempre. E aquilo que a gente recebe e a gente transforma em sabedoria, a gente vai ensinar. E quando ensina, está aprendendo. Graças a Deus. Iniciando aqui um novo diálogo com os espíritos. Para quem chegou nesse diálogo direto, seu caboclo, e não ouviu o senhor dizer, qual é o nome do senhor? Salve, moço. Esse aqui é o Caboclo Sete Ondas. O senhor trabalha, portanto, sob a luz do orixá Iemanjá? Também, moço. Principalmente como eu havia falado já pro menino, no trabalho que está sendo realizado. Nesse momento, a emanação deste orixá está muito presente. Porém, existe 3 orixás que regem o trabalho dos caboclos Sete Ondas. Em específico, Oxalá, Ogum Beramar e Iemanjá. Existe uma mescla desses 3 orixás regendo o trabalho dos caboclos Sete Ondas espalhados por esse globo. Claro que sim. E quando o senhor trabalha, por exemplo, mais na esquerda, existe a regência de Exu? Em qualquer linha de Umbanda, haverá a regência de Exu no início de qualquer trabalho. E digo para o menino que as energias que estão em maior concentração no trabalho são essas 3. Mas nós estamos à disposição de todas as regências de todos os orixás. Mas Exu estará sempre presente, em qualquer linha, para a fundamentação de um trabalho perfeito. Muito bem. Falando em fundamentação, em trabalho perfeito, o que o senhor tem a dizer sobre a expressão salutar da religiosidade e como ela é diferente daquela expressão daninha da mesma? Certo, menino. Aquilo que é salutar é aquilo que traz vida, é aquilo que traz resolução, é aquilo que traz alegria e felicidade completa. Aquilo que é daninho é aquilo que tira do outro, é aquilo que joga lama no outro, é aquilo que menospreza o outro. E muitas vezes as pessoas apontam falhas sem ao menos propor uma solução. Só pelo prazer de se mostrar para o outro que o outro está errado. A preocupação não é em esse estar certo, mas sim em jogar ovos, tomates, o que quer que seja que os humanos colocam como um gesto de repulsa no próximo. Salutar é aquilo que se joga para o universo despretensiosamente. Daninho é aquilo que se joga nos outros de forma violenta.
Graças a Deus. Na Bíblia, ensina a seguinte colocação: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Que interpretação o senhor dá a esse texto? Esse texto é muito bom. Essa frase e essa colocação é muito boa. Porque o reino dos céus não é um setor localizado no universo. O reino dos céus está localizado dentro dos pontos de energia do ser humano. O reino dos céus está dentro de cada um de nós. Nós podemos acessar através das nossas expansões de consciência, através dos nossos estados alterados de consciência. Quando nos desapegamos de qualquer tipo de expectativa em relação ao nosso ego. Buscai primeiro o reino dos céus é viver de forma despretensiosa, entendendo que se você está dentro de um barco, e muitas vezes vai se ter ali um problema, que as pessoas dizem problema, na verdade é a solução para o momento que você está vivendo. Se o barco está virando para um lado e para o outro, é porque você precisa aprender a viver com essas tormentas. E sempre que a tormenta acabar, você estará mais forte, vibrando no reino dos céus, pela gratidão que você alimenta em cada situação da vida. Essa, de uma forma simples e cabocla, é a interpretação dessa passagem bonita que o menino falou. Os espíritos da Umbanda são cristãos? Primeiro precisa se saber o que as pessoas acham que é ser cristão. Porque se você falar de Jesus, você é cristão. E se você não falar de Jesus, você não é cristão. Agora, se não se sabe que Cristo é um estado de elevação, assim como Buda, assim como os hindus encontram-se no Samadhi, assim como os índios, os nativos, se expandem a consciência e se ascensionam também num estado crístico, pode-se dizer então que todas as religiões que jamais falaram de Jesus podem ser cristãs, dentro das suas atitudes e das suas frequências. Essa nomenclatura, muitas vezes, não se aplica às atitudes que o próprio que diz está tendo. Sim, se você observar o trabalho da Umbanda, pode se colocar então em uma atitude da real egrégora cristã, mas também de outras egrégoras benéficas que estão associadas ao fluxo divino de toda a expansão do cosmos. Claro que sim. Seu Caboclo, quando a gente estava falando no outro bloco sobre verdade, me veio a seguinte parte do Evangelho de Jesus, João 18. Né? E lá no versículo 33, o Pilatos pergunta: és o rei dos judeus? E daí Jesus já pergunta: você está falando isso porque você quer saber? Você perguntas isso de ti mesmo ou são outros que o querem saber? Daí Jesus respondeu: não sou um rei terreno. Depois eu quero falar das outras coisas. Mas o que significa para a gente poder dizer com sinceridade:
não sou um rei terreno? Porque quando se coloca a palavra terreno, se coloca hipocrisia no meio. Se coloca beneficiar parte apenas. Se coloca muitas vezes falta de decência. Se coloca todas as vezes o bem-estar de um número reduzido de pessoas através do mal-estar de um grande número de pessoas. Na maioria das vezes é assim. Não é mesmo, menino? Não estou dizendo que não há dignidade em reis, em nobres. Muitos têm sim. Mas, regra em geral, se criou uma corruptela em cima disso. Um homem sábio e do patamar espiritual de Jesus sabia o que estava falando. Não era necessário que se explicasse muito. Existem muitos estudos ainda em cima dessa própria frase. Significa que nada vale se você perde aquilo que você tem de mais digno e abençoado, que é a sua alma, no momento que você toma uma decisão que sabe que está errada, apenas para agradar um conjunto de pessoas que num primeiro momento que você não fizer o que elas querem, vão te tacar pedras. A nobreza do espírito é a importante. A nobreza na terra é passageira. Hoje encarna rei, amanhã encarna mendigo. Sabe que o senhor explicando me veio à mente do personagem que eu criei, que dizia o seguinte: você tem luz. Se sua luz não brilha, você está no escuro. Então, no escuro, não adianta você ter nem fama nem dinheiro, porque você não vai enxergar, não vai fazer nada de bom com aquilo. O senhor vê mais ou menos assim? Sim. O dinheiro é relativo, moço. Você não come dinheiro. O ouro é muito mais do que algo para você comprar outras coisas. É um elemento inesgotável que existe dentro do próprio elemento em si. O ouro é inesgotável dentro do ouro. Não se acaba aquela pedra. Não se consegue extinguir o ouro. Se consegue fazê-lo mudar de forma. Então é a mesma coisa. Com os valores, se tira o dinheiro das pessoas hoje, é o que sobra para a maioria delas. Desespero. Sobra pavor. Sobra aflição. Porque as pessoas não estão mais ligadas nos valores, nos conhecimentos e na sabedoria. Se você tirar o dinheiro de um homem sábio, ele voltará a ter. Porque ele não está preocupado com o armazenamento, mas sim com o valor que ele pode proporcionar através daquilo que ele tem. E o dinheiro se cresce porque as pessoas pagam através dele. Se você tira ele, sobra apenas as qualidades e as virtudes da pessoa. E se as pessoas não têm, elas ficam em total escuridão. Esse é o grande poder iniciático que muito do trabalho que esse caboclo tem no astral pode proporcionar. Claro que sim. Eu vi que o senhor foi mais pela vertente do dinheiro, porque é realmente uma necessidade a gente escutar esse conselho. Mas quero que o senhor fale também, por gentileza, que foi o que trouxe a sua explicação anterior para minha consciência, sobre a pessoa. É aquela frase, né? O pouco com Deus é muito. Tá com Deus é tá com a sua luz acesa, né? Como o senhor falou, tem o autoconhecimento, se coloca na humildade, na simplicidade, põe a sua vitalidade em movimento e deixa que o seu melhor baste ali e Deus está com você, né? Então, e associando com o que a gente falou anteriormente sobre a ambição. Adianta muito a gente, no caso do que o senhor explicou, ter muito, alcançar muito, mas não ter
o bom entendimento, o bom discernimento, né? A luz para direcionar aquela energia da maneira correta. Me parece que ter um monte de coisa e não saber lidar só estraga mais o seu processo de evolução. Estraga porque as pessoas ficam com um profundo vazio interior. É como se você estivesse jogando tudo o que você tem num enorme buraco negro. Se você cavar um buraco negro no meio do universo e a gente fizer essa comparação, tudo aquilo que você recebe é jogado ali. Ou seja, nada te satisfaz. Se você está vivendo nessa sintonia, se qualquer pessoa está vivendo nessa sintonia, nós como espíritos também temos a energia da prosperidade. Não somos perfeitos também, cometemos erros, mas os erros não são banais, não são erros mesquinhos, são erros dentro dos aspectos espirituais que qualquer classe evolutiva que está buscando subir para um próximo degrau pode cometer. Erros que são com o objetivo de melhorar, sem prejudicar. São erros interiores de interpretação de estudos e elementos. Mas no espiritual funciona as coisas por quê? O trabalho só é realizado quando se domina algo. Quando se está estudando, se há o espaço para errar, para se aprender. Há esse campo atmosférico para a evolução dos espíritos. De lei, é claro. Então, coloca-se erro para que vocês entendam, mas para nós é apenas a lapidação. Não temos ego quando fazemos algo que não dominamos, não ficamos chateados. Apenas estamos treinando e exercitando para melhorar um trabalho de servidão, aquilo que nós nos propormos a fazer. Então, quando falamos nesse assunto, podemos utilizar essa analogia. Se você tem pouco e é grato, é porque você tem essa percepção da plenitude. Você não joga aquilo que tem no buraco negro. E se você tiver mais, muito provavelmente será mais grato. E assim se evolui dentro de qualquer assunto ou qualquer vivência. Tá entendido? Tá entendido, graças a Deus. Então, voltando ao tema que a gente estava tratando, no João 18, 36, Jesus diz, não sou um rei terreno. Daí o Pilatos perguntou, no 37, então és rei? E Jesus respondeu, tens razão em dizer que sou rei. De fato, foi para isso que nasci. E vim para trazer a verdade ao mundo. Todos os que amam a verdade escutam a minha voz. Então, seu caboclo, pode-se dizer que, no caso de Jesus, o rei que ele era, podemos dizer assim em poucas palavras, significa que ele era a integridade perfeita? O arquétipo da verdade. O arquétipo daquilo que faltava na época. Da integridade, do amor. E como se entendia que o topo de toda a sociedade vinha através do rei, se coloca essa figura de linguagem para que se compreenda o patamar da missão que estava ali sendo sintetizada e que nada foi entendida. E ainda não é. Claro que sim. E vamos ver o que o senhor tem para dizer para a gente mais de 2000 anos depois. Então ele terminou de dizer, todos os que amam a verdade escutam a minha voz. E então Pilatos perguntou, o que é a verdade? Como a gente falou de verdade anteriormente, eu pergunto ao senhor, o que é a verdade, seus 7 ondas? A verdade, assim como a justiça, é única. Na Terra, não se alcançou
a possibilidade de se entender o que é a verdade, porque a verdade acaba sendo relativa a cada ser humano. Cada ser humano produz a sua. E dentro de simbologias, pode-se colocar que algo foi feito de uma forma e contada de outra. Aí se coloca a verdade relativa. Aconteceu dessa forma, não dessa que foi falado. Você está mentindo. Mas a verdade suprema é algo constante e incorruptível, inabalável, constantemente como um fluxo que não se pode ser explicado, mas se pode ser sentido através dessas missões, muitas vezes de seres como Jesus e outros avatares que encarnam nos 4 cantos desse planeta, procurando fazer que se sinta, não que se racionalize a verdade. A verdade não se pode ser racionalizada, porque se for racionalizada já não é verdade. Não se pode ser colocada dentro de sentimentos materiais. Claro que sim. Graças a Deus. O senhor sabe que eu tenho formação em filosofia e depois dos estudos a gente chega à conclusão que, e também vê em um dos maiores filósofos, né, Allan Kardec, o conselho de que o conhecimento deve ser transformado em sabedoria. Então fala pra gente do seu ponto de vista, seu caboclo, o que é conhecimento, o que é sabedoria e como transformar esse conhecimento em sabedoria. Existe ainda um outro ponto que é a informação. Você recebe uma informação primeiro. Cabe você ler sobre isso, estudar sobre isso e transformar isso em conhecimento. Esse conhecimento pode se transformar em sabedoria se você o aplicar. Não adianta você ter conhecimento sobre todas as plantas do mundo e não aplicar. Você vai ficar inchado de conhecimento, sim, mas a sabedoria é a aplicação de uma forma desprendida em colocar isso para beneficiar. E isso proporciona que as pessoas prosperem. E quem coloca a sabedoria à disposição prospera ainda mais porque proporciona esse fluxo. Informação está nos 4 cantos do planeta. Pode se transformar nisso no conhecimento se você quiser estudar, se você quiser ir a fundo. Conhecimento se transforma em sabedoria quando se aplica, quando se coloca em funcionamento aquilo que se aprendeu, não pensando apenas no próprio ego, mas em expandir. Graças a Deus em expandir. Quando a gente lê o Pentateuco de Kardec, a gente chega à conclusão que, tudo bem, a vida é feita de altos e baixos, cartas vindas do céu com o endereço certo. O senhor também é do entendimento de que todas as nossas provações, as vicissitudes da existência corporal chegam para a gente no melhor momento, porque a ninguém é dado maior peso do que pode carregar. 2, todo mundo tem débito ou dívida com a própria consciência, e a reencarnação é esse processo, né, de prova e expiação. Assim também o senhor vê a realidade da encarnação e do encarnado? Em parte sim, mas também existe aquilo que você trouxe para a sua vida agora. Você não pode colocar a culpa só na expiação, porque tem questões dármicas, que é o que você constrói agora. Muitas vezes você não nasceu para ter um problema de saúde específico. Você adquire, e aí você está gerando sim, mas uma vibração energética em cima daquilo que possivelmente pode te
trazer consequências até na outra vida. E sim, algumas vezes você está com algo no seu campo que é necessário para o teu aprendizado. Então muitas vezes as pessoas dizem, isso aqui é o meu karma. De jeito nenhum. Karma é diferente daquilo que você adquiriu dentro da sua história no momento. Você pode muito bem aumentar o teu karma tendo atitudes impensadas. Mas mesmo assim, dentro da sabedoria, dentro da perfeição divina, isso vai entrar como um aprendizado e não vai ser desperdiçado. Só vai ser mais sofrido. Por que o senhor diz só vai ser mais sofrido? Porque dentro dessa doutrina que você falou, existe uma frase que se diz ou pelo amor ou pela dor. Pela dor, sabe que é mais sofrido. Pelo amor, não é sofrido. Mas muitas vezes, para se chegar até o amor, vai ter que se passar pela dor. E posso dizer que a maioria das vezes é assim. Graças a Deus. No Livro dos Espíritos, na pergunta 132, existe a questão de Allan Kardec para os espíritos superiores, dirigidos pelo Espírito da Verdade, que diz assim, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Eu queria que o senhor comentasse essa resposta aqui que eu vou ler. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de, aí, cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Essa obra foi escrita para que as pessoas pudessem entender tudo de uma ótica até parecida, com aspectos voltados ao cristianismo da época. E ela tem serventia sim. Quando se fala que todos passarão por várias situações para que se possa ter o experimento de como é se viver de todo jeito, isso tem sentido. Somos colocados nas mais diversas situações para que, dentro de cada situação, tenhamos certas reações ou não e certos aprendizados. E existe sim um firmamento nesse propósito, que é dentro da perfeição dar todas as oportunidades que se pode dar para um ser evoluir. Então, nesse sentido, é que se pode resumir essa passagem. Nunca se dá o privilégio para alguém que não se dá para o outro. Não se coloca na vida de uma pessoa só harmonia e na vida de outra só provações. Vai ser sempre colocado um pouco de cada coisa distribuído entre as existências, para que assim cada espírito possa se completar numa plenitude. Espíritos que se chegaram ao patamar evolutivo de ascensionados também tiveram isso, seja no planeta Terra, seja no outro globo. Não se pode privilegiar ninguém. É necessário que se passe assim por cada momento de evolução. E existe também o inexplicável, que se coloca-se em muitas doutrinas. Só que isso não facilita nada a vida das pessoas que estão encarnadas puramente no plano material. Então, o que esse caboclo tem a dizer é que se compreenda primeiro o mundo material. Compreenda primeiro o seu propósito aqui, agora. Pouco vai importar o que se está acontecendo lá nas dimensões, lá de cima, se você não entender o teu propósito aqui, agora, com simplicidade. Todos vão chegar lá, mas não adianta querer pular degrau e entender coisas que não estão ao alcance no momento.
Graças a Deus. Uma pessoa pode estar ouvindo e dizendo assim: olha, eu estou ouvindo dizerem que é um espírito incorporado, e eu falei para as pessoas que nesse bloco a gente ia falar sobre comunicabilidade dos espíritos. Existe prova que os espíritos voltaram e se comunicaram conosco? Essas provas já estão escritas em todos os livros religiosos que existem. Na Bíblia que você citou. Em outros livros que você pode citar. Todos têm, de uma forma velada ou direta, uma comunicação. Na Bíblia, por exemplo, não existe casos de pessoas que disseram que voltaram depois de não sei quantos dias, que houve um milagre, que houve isso, que houve aquilo. Os livros mais voltados para as linhas orientais falam isso sem nenhum problema, desde os primórdios da humanidade. Se você for para o Oriente e falar sobre reencarnação, as pessoas vão olhar para a sua cara e vão dizer: que novidade que você tem para me contar? O problema é que no Ocidente foi se colocado uma barreira por conta de controle e domínio da população. E muitas vezes as interpretações de passagens que se falam sobre isso foram deturpadas para que as pessoas pudessem ficar fechadas dentro de um looping de vivências que são limitantes e que beneficiam alguém que está lá comandando tudo, que é o tal do rei, na linguagem metafórica, que a gente estava falando há um tempo atrás. Na graça de Deus, Jesus Cristo, integridade perfeita. Olha só, falamos um pouco de comunicabilidade dos espíritos. Queria falar um pouco sobre penas e gozos futuros. A pessoa diz: por que eu vou praticar o bem? Pode ser que depois que eu morra, eu tenha o retorno disso. Mas veja na Terra, tanta gente faz tanta maldade e termina tão bem. O que o senhor diria? Termina bem porque as pessoas não estão vendo o que está acontecendo depois que ela saiu daqui. E não estão vendo o que vai acontecer quando ela voltar. Essa frase, muitas pessoas falam. Mas elas não têm a percepção que o aqui se faz, aqui se paga, não precisa ser na presente encarnação. Pode ser em outra. Então muitas pessoas elas fazem o mal todas as vezes que alguém vai lembrar daquela pessoa, daquela encarnação. Não se vai ter uma boa lembrança e às vezes essa pessoa está até encarnada aqui já. E acaba até recebendo essas vibrações, proporcionando até algumas questões na vida que se está seguindo. Mas ela vai ter que lidar com isso, com esse envio de radiações energéticas negativas. Mas ele já estava ciente disso quando se propôs a reencarnar, sendo às vezes uma figura que vai ser comentada e não bem lembrada. Mas ele vai estar numa encarnação podendo fazer algo de melhor, até chegar a hora que qualquer comentário sobre essa encarnação que trouxe muitas vezes desamparo ou aspectos negativos vai ser coberta porque já se praticou muito o bem e isso já não afeta mais a alma que está em exercício. Por falar em aquilo que não afeta mais a alma que está em exercício, não faz 2 dias eu falei com um vizinho que é evangélico. E ele simplesmente não estava acreditando quando eu falei do espiritismo. E ele disse: não, o demônio realmente toma as pessoas e fala através delas. E eu disse: então o demônio tem o poder de fazer isso e os seres da luz não têm. Aí já colocou uma dúvida na pergunta dele. Na certeza dele, né? Colocou uma dúvida ali. Daí, conversa que segue, ele tinha certeza de que quando você morre, você fica no caixão até o juízo final. Seu espírito fica lá no caixão,
dormindo, quietinho. Daí depois do juízo final, vai para o céu, vai para o inferno. Quando eu falei, eu disse a ele, e aí eu vou passar para as pessoas e pedir para o senhor como que é a realidade. A gente vê assim pelo que a gente lê, né, e ouve dos espíritos. A gente na Terra faz A ou faz B. Tudo que faz de bom ou de mal soma no histórico no seu perispírito, que vai te dar uma nuance de luz. Essa nuance, vamos dizer, zero é neutro, de 0 para cima já começa a ter luz. E -1, e aí vai, para baixo. Então, ali, põe aí, o -1 já é um umbral. Então, eu falei para ele, ó, dependendo do que você somar com as suas ações, você vai para o lugar com o qual você tem sintonia. E aí, então não vai para o inferno? Não, vai para o lugar para onde você tem sintonia. Vai parecer infernal porque é desorganizado, é aquilo que você tem dentro de você, mas mudou a vibração. Se arrependeu no sentido de estar disposto a recomeçar e corrigir os erros, então você já tem sintonia com outro tipo de pessoa, outro tipo de pensamento, então você vai para outro nível só, outro nível vibratório. Você não vai para o céu, pode parecer o céu porque lá tem harmonia. É desse jeito, mais ou menos? O que o senhor disse, seu caboclo? É como a gente já tinha falado. Às vezes a pessoa já está vivendo essa palavra que você falou, o próprio inferno encarnado. Dentro da cabeça, dentro da consciência, dentro daquilo que está vibrando. Claro que isso imprime no campo energético da pessoa uma série de quesitos, que quando se desencarna, se automaticamente, através do magnetismo perfeito, se puxado para um ambiente proporcional àquilo. Dentro das polaridades, a pessoa vai se sentir em um lugar desagradável, em um lugar onde tudo é cobrado intensamente. Porque quando se desprende do corpo, a consciência fica muito mais ativa. E se não houve nenhuma construção benéfica, tudo que vai ficar batendo nessa porta é aquilo que não foi útil. Até a pessoa ter a percepção de que pode sim buscar uma nova chance. Mas muitas vezes isso vai demorar muito. Até a pessoa se dar conta que há algo que possa ajudar. E muitas vezes as pessoas vão descrever isso das mais diversas formas, nas mais diversas culturas. Inferno, umbral, trevas, sombras. Muitas vezes vão dizer que é demônio, mas muitas vezes o demônio que assola aquela pessoa são as próprias questões dela. E muitas vezes, quando essa pessoa é resgatada e minimamente levada para um lugar sutil, mais sutil, e com um certo afago, ela vai dar a nomenclatura do céu, que é um estado de consciência também. Porque para quem já esteve dentro de um umbral torturante, subir a uma colônia, subir a uma cidade astral, ter um amparo e ser minimamente tratado com dignidade, já pode se considerar o céu. Então é nesse sentido, muitas vezes, que se pode colocar essas terminologias. Mas o estado de céus é algo tão intenso que não se pode explicar, como eu já disse, até em relação a outras perguntas que o menino falou. Claro que sim. Então, digamos que uma pessoa morre. Pode ser que os seus amigos, parentes, familiares desta ou de outra vida esteja esperando-a do outro lado? Pode ser que sim e pode ser que não. Muita gente desmorre, muita gente não desmorre. Muita gente diz continuar. Depende da situação da pessoa, depende da situação do parente. Às vezes não vai ter parente esperando. Às vezes é necessário que se espere um tempo para que se possa ter um encontro. Se houver algum parente em uma situação minimamente equilibrada,
pode-se requerer, sim, estar presente para se amparar alguém que desencarnou. Isso é possível, sim, mas vai depender de como se está. Mas sempre há alguém amparando no momento do desencarne. Mas é como eu disse, esse amparo muitas vezes é apenas para desprender o corpo do cordão de prata, para que o magnetismo faça a sua função, seja sendo amparado, seja tendo que passar um momento de profunda reflexão dentro das próprias trevas interiores. Compreende? Sim, senhor. Um encarnado, certa vez, disse o seguinte: quando eu morrer, mais vale que Dona Mulambo esteja me esperando para me levar para a colônia do outro lado. Porque eu não fiz entrega para ela, não deixei ela arriar no meu corpo de tonta, de trouxona. Ela que se cuide e faça a parte dela. O que o senhor tem a dizer a pessoas que sim pensam assim? Não está entendendo nem um pouco do propósito espiritual quem fala uma coisa dessa. As entidades não são funcionários de ninguém. São colaboradores de uma causa maior. Se uma pessoa encarna na condição de médium, essa pessoa sabe que ela está ali para contribuir também. E na grande maioria das vezes, é para equilibrar as besteiras que fez, tendo a oportunidade de vir ajudar desse jeito, ou espiar, às vezes de formas mais torturantes. Quando se coloca à disposição para se trabalhar com uma entidade, essa entidade vai fazer o máximo de esforço para que essa pessoa tenha uma vida reta. Eu estou falando de entidade de lei. As entidades da Umbanda, até essa que você mencionou, é um nome de entidade de lei. A entidade vai fazer aquilo que é possível para trabalhar dignamente, para que essa pessoa também entre nos eixos. Mas se essa pessoa desencarnar de uma forma a ter o ego tão inflado a ponto de querer cobrar seres de luz dessa forma violenta, também terá o aprendizado necessário para compreender que todos fazem parte do mesmo propósito universal, mas que ninguém pode se cobrar desse jeito, porque está fazendo um trabalho que não é mais do que a obrigação e que foi plenamente firmado, não com o objetivo de conseguir isso ou aquilo, mas com o objetivo de melhorar, sim, a existência de pessoas ao redor e, claro, em consequência, a própria existência por estar fazendo a coisa digna no momento. Então é muito mais fácil, em vez de ficar tendo esse discurso, agir com coerência, agir com dignidade, agir com altruísmo. Por quê? Se houver essas qualidades, com certeza, as entidades que ampararam ao longo da vida estarão, sim, esperando do lado de lá. Menino filho de Exu. Não é que incorpora Exu. Abriu o terreiro dele. Pulmão limpinho. 10 anos depois, médico dá o diagnóstico. Meu amigo, o que você fez com o seu pulmão? Não, eu não fumo. Não, fuma sim, fuma muito. Não, eu não fumo, o senhor está enganado. Mas aqui tá, o senhor tem câncer no pulmão. Meu Deus, esse senhor saiu do médico, foi no terreiro, quebrou tudo, mas tudo. E tanto que ele amava trabalhar com as entidades. Ele se sentiu traído, porque o Exu dele, no entendimento dele, levava a tudo. Como interpretar essa história? Existem vários elementos de trabalho. Dentre eles pode-se ter
a prática com ervas para tabaco, para cachimbo, dependendo da linha se usa um charuto ou não. Mas deve-se usar com a orientação sim do espiritual e dentro da moderação que se deve ter. Se uma pessoa diz que trabalha com espiritualidade usando água e vai tomar 20 litros por dia, ela vai ter um problema de saúde. Não tem nada a ver com o espiritual. O material precisa se controlar também. O espiritual leva aquilo que é necessário para o trabalho. Aquilo que se excede fica com o médium. Por isso que é muito importante que se estude. É muito importante que se tenha fundamento. É muito importante que se saiba o equilíbrio. E é muito importante que se respeite os elementos de trabalho. Porque tudo aquilo que for excedido fica com o médium. Aquilo que é necessário realmente para o trabalho e vai ser intuído, vai se ficar para o trabalho. Caramba, gostei da explicação. Bastante lúcida. E sem demagogia, né? Então, por quê? Por que eu digo isso? Porque uma vez um dirigente explicou o seguinte: não, mas é que você tem que entender que a gente faz um voto de caridade, assim como o padre faz o voto de castidade. Cada cigarro que a gente fuma é um dia da nossa vida que diminui. Mas a gente está fazendo essa troca e está fazendo de bom gosto em favor do próximo. Mas o senhor já trouxe outro elemento. Disse: o que adoece é o exagero, é continuar numa vibração que talvez o seu próprio Exu está ali falando para você, mas o seu condicionamento que é assim, porque lamentavelmente a gente vê muito por aí uma pessoa que às vezes não tinha uma incorporação forte, mas quando o caboclo chega dá um pulo, ou quando o Exu chega joga a cabeça para trás, tem um tipo de uma convulsão de incorporação. Mas às vezes o dirigente você vê, todos os filhos têm alguma nuance daquele estremecimento do corpo. Que mensagem o senhor passa para essas pessoas? Porque às vezes nem todo mundo tem o mesmo estilo de incorporação. Ela sente medo de não ser reconhecida a mediunidade dela. O que acontece é que existe sim um acoplamento, existe sim um rito, muitas vezes que a entidade vai se colocar à disposição para sintonizar com o médium. Mas muitas vezes sim, o médium tem esse exagero para se mostrar. E muitas vezes o médium quer se beber o que pode e o que não pode. E não é assim que funciona. Muitas vezes o trabalho vai ter uma entidade que não vai beber. E vai ter uma entidade que vai beber. Vai depender daquilo que se faz. Se um médium tem problema com a bebida, a entidade vai usar a bebida de outro jeito. Se tem problema com o tabaco, não vai usar o tabaco, vai utilizar de outro jeito a defumação. E se a pessoa pode utilizar outro elemento, vai utilizar outro elemento. A teatralização é um grande problema. Existe sim a ritualística, existe sim a chegada, existe sim gestos que vão ancorar com a energia, mas são totalmente voltados dentro de um propósito. Não é para divertir ou para colocar alguém num patamar maior que o outro. É para a energia circular de uma forma intensa. Se o caboclo chega com vigor e traz aquela energia, é porque precisa estabelecer aquela energia no terreiro. Tudo que for além disso é a mesma coisa que eu falei com os elementos. Parte da cabeça do médium. Por isso que é muito importante ter preparo. Como eu falei que demorei tempo para vir acoplar nesse médium, outras entidades também sugerem isso mentalmente. Mas às vezes as pessoas querem apressar. A entidade, quando começa com esse show à parte, sai de perto, deixa fazer. A hora que o médium volta para a sintonia, volta a entidade e faz o trabalho e vai saindo e voltando. Por isso que é importante ter bom senso em tudo o que se faz. Claro que sim. Eu não fiquei sabendo no final da história, né?
tinha um espírito ditando um livro, né, pra gente. E daí o médium não pôde continuar, mas é uma história real, né, de um tranca-ruas, que o filho dele teve câncer de pulmão e depois chegou o momento que ele finalmente voltou a conversar com o Exu e procurar entender o que aconteceu. Mas foi muito bom sua explicação, muito obrigado, vejo ser muito importante nos dias de hoje. Que mensagem o senhor tem para as pessoas que fingem, mas elas justificam que finge com bom propósito? Por quê? Porque se não foi incorporada, não deixam dar atendimento. E ela nem quer dar atendimento, porque elas acreditam que ela não tem conhecimento para ajudar o outro. Mas se ela falar grosso e vestir uma capa num terreiro, então ela vai poder se sentir útil e ajudar alguém, porque ali vão deixar. Que mensagem o senhor tem para essa pessoa que busca isso? Para o dirigente do terreiro que às vezes deixa alguém incorporar, ou seja, se passar por uma entidade, e em geral, o que é o fim de quem finge? Isso tudo se resume à questão da verdade. Aquela questão da energia da verdade. Se você está vivendo dentro de uma ética, você não precisa fingir nada. Se você quer ser útil de uma forma, você vai ser. Você não precisa se mascarar ou se colocar algo que você não tem. A percepção e a sintonia para que você seja respeitado. Muita gente faz o bem, espiritualmente falando, e não precisa disso. Então tudo isso é uma questão de autoavaliação. Se há o dom mediúnico, que se use o dom mediúnico, porque se foi previamente estabelecido, e que se use com equilíbrio. Se não há o dom mediúnico, cabe à pessoa dizer: quero ser útil de outra forma. Mas o fingimento não é salutar. Pode-se fazer o fingimento com boas intenções. Mas se a pessoa entender que pode ser útil de outra forma, muitas coisas irão acontecer de positivo. Todo o trabalho espiritual é digno, seja do médium, seja da pessoa que ampara ao lado, seja do palestrante, seja da pessoa que vai na rua e estende a mão para alguém. Tudo tem espiritualidade. Se cada um ficar no seu propósito, sem vergonha das pessoas, sem intimidação, mas seguindo aquilo que acredita e que faz o coração ter paz, as coisas se encaixam. Essa é a mensagem. Não se faça as coisas para agradar quem está vendo, mas sim para contribuir com quem está próximo. Que mensagem o senhor dá para as pessoas que dentro de um terreiro forma panelinha, fala mal do Exu do outro, ou fala bem do Exu de um, compara essas comparações, depois cria desavença, desentendimento, discussão? Fala um pouco sobre isso, porque muito se quer, quando vê alguém criticar uma entidade que o médium ama, nossa, ele fica muito contrariado com aquilo, porque não gosta e acha incorreto. Mas muitos não policiam a imagem que passam, deixando as fraquezas dirigir o carro deles. Que mensagem o senhor diz aí? Isso não tem nada a ver com as entidades. Nós do lado de cá não temos tempo para essas besteiras. Nós temos tempo para fazer coisa séria. Essas intrigas, essas disputas, fica do lado de baixo aí. Fica entre as pessoas do plano material. E quiçá, com quem não gosta deles também, que se aproveitam disso para fazer o circo pegar fogo e dar risada dessas pessoas que estão ali achando que estão cheias de santidade. Nós não temos tempo para esse tipo de coisa. Quando isso acontece, nem ali nós estamos, porque aqui não tem briga. Do lado de cá, tem só união, respeito. E procuramos aumentar cada dia que passa a sabedoria entre as linhas. Essas fofoquinhas que você falou, né? Só serve para alimentar aquilo que os terreiros ou as entidades espirituais
formatadas aí por vários e vários segmentos, dizem combater. Então, todas as vezes que houver esse tipo de coisa, se as pessoas estivessem se unindo para ir fazer alguma coisa de útil pela comunidade ou estudar um livro espiritual, eu tenho certeza que não ia sobrar tempo para um querer ser mais que o outro dentro de um espaço que é para ser sagrado. Como caboclo comecei, como caboclo terminei, graças a Deus. Bastante direto e simples o seu conselho, que eu agradeço muito, viu? Graças a Deus. Seu Sete Ondas, que mensagem o senhor dá para os dirigentes espirituais agora? Todas as vezes que você for colocado à frente de um trabalho, seja como dirigente espiritual, seja como responsável por qualquer coisa, não pense primeiro em encher o teu bolso. Não pense primeiro em encher a tua pança. Não pense primeiro em colocar as suas satisfações mundanas em alta. Mas pense primeiro naquilo que você pode oferecer e que seja assim o conhecimento, a sabedoria, e aí sim, prosperidade não vai faltar. Não pense em fazer bonito para que os outros te elogiem. Não espere que as pessoas te idolatrem. Viva de forma simples. Espiritualidade não precisa de extravagância. Precisa de respeito, ritualística, sim. Elementos, sim. Mas quem quiser ver circo, quem quiser ver espetáculo, que pague para fazer isso e vá ver os artistas lá. Se o dirigente espiritual quer fazer o seu show particular, muda de área. Não fica na espiritualidade. Tenha dignidade, responsabilidade, que do lado de cá, as entidades vão fazer de tudo para que o trabalho tenha êxito, prosperidade, paz e proteção. Isso eu posso garantir trabalhando nas linhas que eu trabalho. Tudo que é do alcance do trabalho espiritual é feito quando se observa essas aptidões em quem está se liderando. Caso contrário, é melhor mudar de área mesmo. Muito pertinente o senhor terminar assim. É melhor mudar de área, porque condiz com o que eu quero perguntar agora. O senhor acha que é possível uma pessoa, e até se é necessário, que é espírita, que é umbandista, que é candomblessista, mudar para ser universalista? Ou dá para ser tudo isso e ser universalista ao mesmo tempo? E se, por acaso, né, se sequer é necessário ser universalista? Essa pergunta é muito boa. Vamos falar do seguinte. O universalismo é algo maravilhoso. Todas as religiões têm um pouco de universalismo porque há uma intersecção entre culturas muitas vezes. As pessoas podem sim seguir uma doutrina fechada, iniciática, e serem universalistas dentro da própria vida, estudar diversos assuntos e aplicar isso em prol de um trabalho espiritual. Acho salutar quando se acontece isso. E não acho salutar quando se não se abre a cabeça das pessoas para se estudar. Podemos sim trabalhar em diversos lugares que tenham diversas sabedorias dignas e respeitadas. Mas também trabalhamos em lugares tradicionais que respeitam um rito, que respeitam uma trajetória. Mas não é por isso que os espíritos não são universalistas.
E muitas pessoas se consideram universalistas e realizam trabalho com a Umbanda, com mentores. E aqui do lado de cá não tem briga nenhuma por isso. Tem a felicidade de ver que as pessoas conseguem pisar em várias ordens, em vários tipos de estudos espirituais e conseguem fazer o bem com o que sabem disso. Tudo cabe em relação ao que a pessoa se programa. Se quer seguir pelo tradicional, que siga com ética. Que quer ser universalista e que ter várias vertentes, respeitando sim os mesmos critérios, que faça. O importante é fazer tudo isso sem esperar os aplausos que eu falei. Mas pode-se receber de forma natural, com a dignidade de todos que estão envolvidos, para se louvar o Supremo, para se louvar a energia superior, para se dar graças a todas as egrégoras que se unem para um bom trabalho espiritual acontecer. A definição universalista, né, para muitos, se refere a uma filosofia ou crença, né, que postula a existência de princípios, ideias ou valores comuns a todos os seres humanos, independente de suas diferenças culturais, religiosas, éticas ou sociais. Mas assim, pelo que eu tenho entendido, ser universalista é ser capaz de olhar para além da barreira da cultura da religião e ver no outro um filho de Deus como você é e tratá-lo dessa maneira. Como o senhor definiria o universalismo? Se você olhar para a Umbanda, menino, você vai encontrar universalismo. Porque a Umbanda, ela tem elementos da cultura indígena, da cultura africana, da cultura europeia, da cultura oriental, da cultura cigana, os conhecimentos de vários povos que foram sintetizados dentro de uma ritualística que não se pode colocar um carimbo e dizer assim ou assado. Tem que se fazer com respeito. E se há um rito, se respeita, mas existem elementos servíveis que vieram de várias práticas espirituais. Então, um bom exemplo de universalismo é a Umbanda. Se pudesse colocar como uma comparação para as pessoas poderem entender. Agora, existem pessoas que estão pulando de galho em galho. Muitas vezes, isso não ajuda a pessoa. E às vezes até atrapalha. Mas é interessante quando uma pessoa está fixa em um propósito e um estudo espiritual. Depois de um determinado tempo, começar a se abrir para absorver outros conhecimentos servíveis. Mas nós recomendamos que as pessoas estudem e tenham um entendimento primeiro de um assunto e depois vão migrando para outros, para se aglutinar e ser útil, para não faltar peças nos quebra-cabeças que serão montados ao longo do desenvolver espiritual. Graças a Deus. Muito bem. Estamos nos aproximando dos minutos finais. Tem alguma pergunta que eu não fiz, cujo assunto não trouxe à baila, que o caboclo gostaria de tratar? Eu gostaria de dizer para as pessoas que, muitas vezes, a pessoa que você ignora por achar isso ou aquilo é a pessoa que você deveria fazer uma pergunta, já que o assunto é pergunta. A pessoa que você observa e tem a tendência a ignorar é a pessoa que provavelmente você pode fazer uma pergunta benéfica para que essa pessoa saia com um pensamento positivo sobre si mesmo. Porque muitas vezes as pessoas não estão preocupadas em querer perguntar algo a outra para ter uma elucidação, mas sim para saber de algo para se fazer chacotas, para se menosprezar,
ou para se dar risada da desgraça alheia. Então é muito cabível quando se fala sobre isso. Olhe para uma pessoa e pergunte algo que você possa ter a resposta, para fazer essa pessoa elucidar algo na vida dela. Não para diminuir ou para ter armamento para humilhar alguém. Todas as vezes que fizer uma pergunta, que essa pergunta venha repleta de boas intenções, para que, se ao ouvir a resposta, possa se trazer um pouco do seu ouro interior para contemplar a prosperidade também da vida alheia. Fez sentido, moço? Fez todo sentido, graças a Deus. Aproveitando o tema que o senhor trouxe, como uma pessoa faz para solicitar auxílio seu? O que é que ela pode pedir, o que não adianta pedir, que não vai ser atendido? E se colocar uma entrega para o caboclo na encruzilhada, na palmeira, no pé da palmeira, num lugar na praia, o caboclo aceitaria em função da entrega, faria mais rápido, atenderia mais rápido o pedido da pessoa? Pode explicar como que faz para ter um pedido e que pedido se pode fazer ao caboclo? Ter um pedido, né, que eu disse, elevado, de verdade elevado. Fazer uma, né, não sei, oração, uma entrega. Como é que faz para o pedido chegar no caboclo e que tipo de pedido pode ser atendido? Como caboclo, eu vou falar de uma forma bem simplista, porque as pessoas querem que a gente chegue e fale sobre uma magia super elaborada, com ponto riscado, com 200 tipos de alimento, com entrega e tudo mais. Vou falar algo que você pode fazer e que está ao alcance de todos, que é basicamente você, que mora em qualquer lugar do mundo, visualizar através do seu chakra frontal, no meio dos olhos aqui, na parte da testa, o nome 7 ondas, saindo do meio da sua testa para o universo. E visualizando esse nome saindo, você pode sintonizar com as cores azul claro, branco e azul, um pouco mais escuro, formando uma tríade de cores que vão se unir dentro de uma elevação de pensamentos. Se você estiver frente a frente com o mar, você pode destinar essa energia, visualizando que essa energia vai em direção ao mar. E a energia que volta plenamente renovada na sua vida. Fluindo dessa forma, com certeza você vai estar em conexão com essa linha de caboclos. Isso pode ser feito de uma forma simples, e para as pessoas que querem formas mais elaboradas, ao longo do caminho, as respostas podem chegar. Mas o meu compromisso agora é com pessoas que querem começar, com pessoas que não sabem como começar e que não têm, muitas vezes, a capacidade financeira ou a capacidade de espaço físico, muitas vezes, para se estar em pontos de força. Então, o meu recado é para essas pessoas. Mentaliza 7 ondas no chakra frontal. Visualiza o mar. Visualiza branco, azul claro, azul marinho, se mesclando em direção ao mar. E a energia que volta renovada e cheia de vigor, vivacidade. Aquilo que não se pede para uma entidade é aquilo que se vai acabar com o livre-arbítrio alheio, ou vai acabar com a sua própria consciência. Tudo aquilo que não for destinado para um crescimento digno, ético e moral, não perca seu tempo perguntando e pedindo para as entidades. Porque se alguém atender um pedido que seja fora da moralidade e da ética, com certeza você não está falando com uma entidade dessa linha que o caboclo aqui trabalha. Graças a Deus. E se a pessoa, depois de ter sentido tantos conselhos benéficos,
tenha se arrependido de ter se afastado do caminho da espiritualidade, está se perguntando, será que se eu voltar, os meus guias, a Umbanda, vai me receber de volta? É só voltar. O arrependimento é sinal que a pessoa aprendeu algo. Se o maior dos exemplos que você mesmo citou, que foi Jesus, sempre estendeu a mão para quem quer que seja, e todos devem se espelhar nesse modelo para a humanidade, por que a Umbanda deveria ser diferente? Se estamos sob influência também dessa energia suprema, se houver interesse, se houver coração aberto, se houver dignidade envolvida, sempre serão bem recebidos. Assim como a reencarnação também dá outras oportunidades, a Umbanda também dá oportunidades para quem deseja ingressar novamente em um círculo que foi abandonado, desde que haja sinceridade no coração. Graças a Deus. Comenta antes da sua mensagem final, por gentileza, a colocação do caboclo das 7 encruzilhadas, que dizia algo mais ou menos no sentido de quem está acima da gente, com quem está acima da gente a gente vai aprender, e quem está buscando ajuda e quer aprender com a gente vai ensinar. E também aprender. De todas as formas, nós vamos aprender sempre. E aquilo que a gente recebe e a gente transforma em sabedoria, a gente vai ensinar. E quando ensina, está aprendendo. Esse é o fluxo constante da Umbanda. Receber, ensinar, destinar. Receber, ensinar, destinar. Para que a nossa humanidade possa sentir a energia que os caboclos, que os pretos velhos, que os exus, que os marinheiros, que todas as linhas de Umbanda realizam, é necessário que se receba, se aprenda e se ensine. Graças a Deus. Então, para quem está ouvindo a gente e não sabe, o caboclo das 7 encruzilhadas incorporou no Zélio de Moraes, né? E disse, eu trago no meu coração a missão da Umbanda, meu propósito é trazer luz e cura às almas que buscam ajuda, esse é o espírito, né, incorporado nele falando, unindo os mundos espirituais, os mundos espiritual e terreno com amor e compaixão. E aqui pergunto ao caboclo, imagino que a resposta seja sim, por tudo que já falou. O caboclo das 7 encruzilhadas disse, na minha caminhada defendo justiça, a harmonia e a caridade como pilares fundamentais. Quais são para o senhor os pilares fundamentais da Umbanda? Respeito, ética, dignidade, força, conhecimento, sabedoria e humildade. Graças a Deus. Então, qual que é, seus 7 ondas, a sua mensagem final para o encontro de hoje? A mensagem final que esse caboclo vai deixar é que todas as vezes que você ou qualquer pessoa que esteja ao teu redor sintonizar com a linha superior, com o nome que qualquer um de vocês pode ter na cabeça, independente da religião de cada um, mas uma linha superior voltada ao Altíssimo, à elevação divina, independente do nome que se seja falado, mas com o coração ativo, com a energia fluindo, estará sendo trabalhado por entidades proporcionais a esse caboclo. Independente se você eleva os seus pensamentos à Umbanda, eleva os seus pensamentos ao Espiritismo, eleva os seus pensamentos ao Budismo, se você é evangélico ou católico, os nomes do lado de cá
não têm tanta importância assim. São importantes para definirmos o que cada um faz. Mas de nada adianta se não houver o sentimento. E muitas vezes estamos trabalhando, auxiliando pessoas que nunca ouviu falar de um caboclo, que nunca ouviu falar de uma planta, que nunca direcionou uma técnica dentro dos ensinamentos fechados de alguma doutrina, mas estão repletas de bom magnetismo e intenções. Então, sempre que houver esse tipo de conexão, entidades benfeitoras estarão ao redor da pessoa, independente do nome da religião que ela professe. Esse é o recado final desse caboclo. Eu sou o Caboclo Sete Ondas. Oh, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e graças a Deus. Muito obrigado, seu caboclo. Graças a Deus. Que o seu projeto seja sempre abençoado, voltado sempre para essa elevação. E que você continue sempre tendo forças e vigor para cumprir a sua missão. Que por mais que tenha obstáculos, e muitas vezes muitos, você tem isso para ativar e se manter em pé até onde você sabe que vai chegar. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Então, o que esse caboclo tem a dizer é que se compreenda primeiro o mundo material. Compreenda primeiro o seu propósito aqui, agora. Pouco vai importar o que se está acontecendo lá nas dimensões, lá de cima, se você não entender o teu propósito aqui, agora, com simplicidade. Todos vão chegar lá, mas não adianta querer pular degrau e entender coisas que não estão ao alcance no momento. Porque para quem já esteve dentro de um umbral torturante, subir a uma colônia, subir a uma cidade astral, ter um amparo e ser minimamente tratado com dignidade, já pode se considerar o céu. De todas as formas, nós vamos aprender sempre. E aquilo que a gente recebe e a gente transforma em sabedoria, a gente vai ensinar. E quando ensina, tá aprendendo. Fala, Jefferson. Graças a Deus. Fael Molina? Sim, senhor. Graças a Deus. Vou falar aqui um pouco consigo, um minutinho, pode ser? Pode ser. Como que foi a incorporação desse espírito na sua vida? Esse espírito, ele... Assim, como ele disse, né? Foi bem interessante. Eu tava um dia aqui em casa, né? Eu tava no quintal andando, né? E eu tava sintonizado com essa energia de mar, de Ogum, né? E aí, de repente, eu senti uma energia fortíssima. E me veio na mente, eu sou o Caboclo Sete Ondas e eu tô aqui e eu quero te preparar pra gente poder trabalhar juntos. E nisso, uns dias depois, eu realizei um trabalho com caboclos, né? E veio o Caboclo Pena Branca aqui. É um caboclo que eu trabalho desde do meu início na espiritualidade, na mediunidade, né? O Caboclo Pena Branca veio, sintonizou ali, falou, deu o seu recado, fez o seu trabalho e falou: agora eu vou dar a abertura para que você receba o Caboclo Sete Ondas. E aí ele veio, né? Já trocou ali a entidade. E aí eu recebi e tal. Foi um negócio forte, assim, uma energia diferente, forte, sabe? E eu demorei uns dias ainda pra entender e tal. E aí depois disso ele ficou um tempo sem aparecer. Ele ficou um tempo e só me dando insights de mudanças de hábitos que eu poderia ter na vida,
foi me direcionando para alguns estudos, sem passar a mão na cabeça, né? Você viu que ele é bem firme, né? Ele não tem muito essa questão de humor, assim. Ele é direto ao ponto, firme, mas assim, acolhedor, né? Acolhedor naquela coisa, não passa a mão na cabeça. Faça isso daqui dessa forma que vai dar certo se você se manter na energia. E aí eu comecei realmente a ter algumas mudanças aí e eu percebi que eu me fortaleci, sabe? Me fortaleci espiritualmente até para os projetos que eu realizo, o podcast, o meu trabalho nas redes sociais, a minha exposição, né? E os estudos, né, com o Wagner Borges, que eu frequento toda semana. E assim, tudo isso foi abrindo muitas portas, muitas pessoas, muitos contatos, muita gente que trabalha com assuntos bacanas espirituais começaram a vir. Nós retomamos o contato aí desde 2014, 15, acho, né, que nós temos um contato, realizamos trabalhos já com diálogos naquela época. E aí eu percebi que era o que estava faltando, era aquele ponto que estava faltando para dar uma engrenagem, né? E aí as outras entidades também começaram a trabalhar, até formatou uma energia melhor aí com o Exu, né? Me ancorei bem mais com o Exu Rei. E outros mentores foram aparecendo, né? Dentro desse universalismo que nós temos. Mas foi bem interessante, assim. Normalmente os médiums eles já costumam ter as entidades no começo se manifestando, e ele ficou me cercando um bom tempo, até acho que ele perceber, como ele falou, né, que dava para eu segurar a onda aí do trabalho dele. Uau! Vou fazer uma pergunta para você. Enquanto você responde, eu quero que você sinta se ele está presente ou se pode chegar até que você responda, para que nos passe uma mensagem final também, o Caboclo Pena Branca, tá bom? Fale para mim, o que mudou na sua vida saber que os espíritos não só existem, mas eles podem se comunicar? Na minha vida, você fala assim, Fael Molina? Isso mesmo, graças a Deus. Assim, mudou porque a gente não fica plenamente vidrado no que está acontecendo, né? Por exemplo, no dia a dia você tem que pagar suas contas, você tem que viver uma burocracia, mas você sabe que isso não é o fim de tudo, né? Não é a finalidade de tudo. Você tem que ter isso, são mecanismos da vida, né? Mas você tem aonde você se ancorar. Você sabe que isso faz parte de um processo momentâneo e que você está colhendo aquilo que você plantou, mas que no fim, pelo menos dessa experiência que você tem aqui na encarnação, tem algo a mais para você fazer. Não vai haver uma interrupção. Então, quando a espiritualidade chegou na minha vida, me trouxe muito esse sentido, sabe? De saber que não tô sozinho e que se eu tomo um tombo, eu agradeço. Sempre no final, mesmo depois de algum ataque ou alguma coisa, né? Que a gente sempre sofre energeticamente, né? Você também sabe bem como é isso. Eu sempre consigo ter a concepção. Ainda bem que eu estava ancorado com esses guias maravilhosos. E foi por isso que eu não caí de vez, por isso que eu estou de pé, por isso que eu suportei. E agradecer mesmo sempre. Graças a Deus. Que assim seja, viu, meu amigo? Nesse tempo que você me respondeu, você sentiu que o senhor Caboclo Pena Branca está por perto ou pode dar uma mensagem final no dia de hoje? Sim, ele está aqui por perto, aqui, se você quiser. Tem uma mensagem aí, ele pode passar, sim. Por favor, então. Salve o Caboclo Pena Branca! Chave, menino, chave. Ei, Jefferson, tudo bom, menino? Graças a Deus, satisfação, viu? Chave a sua caminhada, menino, chave essa força, chave este diálogo que foi trabalhado hoje.
Essa mensagem que eu vou dar é a seguinte. Muitas vezes até o exemplo aqui do menino. Se precisa ter paciência na vida, nós estamos sempre amparando, nós estamos sempre entrando em conexão e fazendo essa ponte espiritual também, junto a outros guias, junto a outras linhas que muitas vezes precisam trabalhar. E aqui do lado de cá não se tem competição, se tem harmonia, união. Eu fui a primeira entidade que se manifestou no trabalho mediúnico do menino, porque exclusivamente no dia que ele começou a espiritualidade dele, estava se tendo uma gira de caboclo. Então eu vim, eu fiz o trabalho e se foi fazendo as conexões com as outras entidades. E a mensagem que eu posso dar é que se sempre coloque em primeiro lugar a fé que você tem numa força maior, a fé que você tem no Supremo, a fé que você tem que existe sim algo impensável para a mente dos humanos, incalculável para a mente dos humanos, mas que você pode sentir e acessar a qualquer momento, com a força da natureza, com a força do seu coração, com a força dos ensinamentos que você pode ter, das iniciações que você tem todos os dias e nem percebe. Todos os dias, todos os seres humanos são iniciados em muitos conhecimentos. Cabe ao ser humano aceitar a iniciação e partir rumo a uma força maior que está sempre viva em cada um de nós. No copo de água que você bebe, no ar que você respira, no sorriso que você dá, no abraço que você dá, na gratidão que você tem, no alimento que você compartilha, na plenitude de você olhar para o céu e sentir que os raios de sol podem te alimentar muito mais do que você pode imaginar, sempre na medida certa, nas palavras que saem da sua boca e que podem ser sempre o motivo de um sorriso num rosto de uma pessoa que estava precisando. Abençoo a todos que estão aqui, abençoo este projeto, abençoo a encarnação de todas as pessoas em prol do bem. Este caboclo de Oxalá sempre vai se conectar com o divino de uma forma a trazer simplicidade no dia a dia das pessoas. Que seja abençoada a sua trajetória deste projeto, desta luz, e que todas as portas se abram de uma forma interessante todos os dias. Eu sou o Caboclo Pena Branca e vibro gratidão para todos aqueles que estão ouvindo. Que assim seja. Seu Caboclo, antes do senhor ir embora, tem gente que vai dizer, o médium não pode sair de um espírito, sai dele já entra outro? Que é isso? Pode ser, seu Caboclo, que um médium receba 2 espíritos no mesmo dia e até um na mesma hora que o outro? Filho, a situação é a seguinte, a espiritualidade faz o que é necessário. Se for necessário vir 2 linhas no mesmo dia, se faz as 2 linhas no mesmo dia. Se for necessário ter uma terceira, que se venha a terceira. O que for necessário para o equilíbrio de um trabalho, se é feito. Então, primeiramente se vem o Caboclo Pena Branca, ou se depois vem o Caboclo Sete Onda, pode se vir. Se for necessário, se vem depois uma outra linha. Tem casas espirituais que sempre fazem uma linha da direita, se faz uma linha da esquerda depois. Tudo vai depender daquilo que se é necessário. Não se enfeita nos trabalhos espirituais. Se for necessário, se for plausível, se estiver dentro das capacidades energéticas que o médium está ali doando a sua energia, se feito o trabalho. Temos que respeitar também que muitas vezes, se um trabalho for muito prolongado, se tem que se fragmentar para que se divida as energias e o médium possa terminar com uma energia vigorada. Então não existe essa questão. Normalmente se trabalha uma linha só, mas às vezes no meio do trabalho se encosta uma outra entidade de uma outra linha para se realizar determinado tipo de trabalho. Então isso é uma questão básica espiritual
que, como eu te falei aqui antes, a espiritualidade está de mãos dadas. Os caboclos trabalham, os Exus estão ali do outro lado, às vezes tem pretos velhos também, na mesma sintonia, se precisar vem um cigano. Tudo isso é bem organizado do lado espiritual. É muito bem organizado para que se possa ter um cumprimento do dever. Ok, caboclo. Sabe o caboclo pena branca? Ok. E você, menino? Continue abençoando aí todas as pessoas que você conversa, porque eu sei que você tem o hábito de abençoar as pessoas e isso é muito bonito. Sim, senhor. Tá anotado. Pode deixar comigo. Graças a Deus. Muito obrigado pela sua presença e pelas suas palavras, viu? Assim seja, menino. Graças ao nosso Criador, graças à evolução superior, estamos aqui realizando este trabalho. Que as forças superiores estejam sempre presentes na luz do nosso Pai Oxalá. É isso aí, Jefferson. Graças a Deus, meu querido. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade de fazer um diálogo com os espíritos através do seu aparelho mediúnico, viu? A gratidão é minha, meu irmão. Os propósitos dos trabalhos, eles sempre são direcionados, né, para aquilo que é preciso, né? Então, é isso. A energia está excelente por aqui. Estou sentindo também aí uma tranquilidade no dia de hoje, uma força, e eu espero que cada pessoa que vai ouvir esse diálogo também sinta isso e que venha a trazer melhorias, né? Que é o mais importante. Na graça de Deus. Muito obrigado a você, a sua esposa que esteve nos ajudando também, viu? Opa, a gratidão é recíproca. Agora minha esposa já foi lá ver minha filhinha lá, mas ela ficou boa parte do tempo aí. Fala para as pessoas o nome do seu podcast para que, se eles estejam interessados, procurem e encontrem. O podcast chama Filhos do Todo, né? Tá no YouTube, né? Filhos do Todo. E lá eu procuro levar pessoas de várias áreas espirituais, né? Para trazer o conhecimento, elucidação. Muita gente da Umbanda vai lá, né? Porque eu também estou ligado a Umbanda. Mas é um podcast universalista. E tá indo legal, tá indo bem. Graças ao espiritual aí a gente está conseguindo levar essa mensagem. Então convido a todos que estiverem aí querendo ouvir boas entrevistas, boas informações, que assistam. Temos vários episódios lá que com certeza vai trazer aí alguma elucidação para quem busca. Wagner Borges esteve lá, né? Wagner Borges esteve lá 2 vezes, né? E agora vai estar mais uma vez aí em agosto. Em 89 ele esteve no Jô, não foi não? Foi no Jô, ele foi 2 vezes no Jô Soares, né? E acho que a primeira vez foi acho que em 88, 89 mesmo, faz bastante tempo. Meu Deus. Que Deus abençoe ele, que abençoe você e nos abençoe a todos, viu? Amém, meu irmão. Que seu trabalho também continue sendo abençoado aí e que continuemos nesse contato bom aí, que já faz bastante tempo que nos conhecemos e as coisas só progrediram pro bem, né? Já é. Muito obrigado. Um abração, meu irmão. Abraço.